Venha andar sobre as águas. O texto bíblico para a meditação dessa mensagem está em Mateus 14, do versículo 22 até o 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Quando nós voltamos um pouco às páginas do Evangelho de Mateus, nós conseguimos situar esse texto na história da seguinte forma. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o capítulo 13, no versículo 52, Jesus está pregando o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que não se trata apenas das bem-aventuranças, mas de uma série de parábolas, conhecidas como as parábolas do reino. E logo após, no versículo 53 do capítulo 13, Jesus então, depois de pregar esse grande sermão, é rejeitado pelos seus na cidade de Nazaré. E no capítulo 14, nós vemos logo no começo a morte de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio um pouco antes de Jesus para preparar o caminho do Messias. E logo após, então, esse relato, nós nos deparamos com a primeira multiplicação dos pães e peixes, um grande milagre do Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 22, do capítulo 14, nós então vemos esta história belíssima do texto que nós acabamos de ler, quando Jesus anda por sobre o mar ao encontro dos seus discípulos. O fato é que, depois de pregar o Sermão da Montanha, Jesus, e não apenas Jesus, mas também os discípulos, estavam cansados. E Jesus então ordenou que os discípulos fossem à frente, possivelmente para que pudessem descansar. Mas Jesus não quis ir com eles, porque Jesus queria passar um tempo sozinho em oração. E os discípulos vão então, obedecem a Jesus. E quando nós vemos o versículo 23
que é quando Jesus dá essa ordem para que os discípulos vão, e o versículo 24, nós vemos no versículo 23 Jesus orando, e nós vemos no versículo 24 os discípulos enfrentando uma grande tempestade. Parece que há uma contradição nisso aí. Primeiro Jesus manda que os discípulos vão à frente. Eles obedecem, não questionam. Depois Jesus vai orar. Jesus está em direta sintonia com o Pai. E mesmo assim, os discípulos enfrentam uma grande tempestade, um grande problema na viagem deles. E logo depois, Jesus aparece na última vigília da noite. Reparem que quando Jesus mandou que os discípulos passassem adiante para o outro lado, foi de tarde, ainda não era noite. E quando ele vai se encontrar com os discípulos, já era quase raiando o dia seguinte, a última vigília da noite. Os judeus dividiam o dia em duas partes, das 6 da manhã às 6 da tarde, das 6 da tarde até às 6 da manhã. E das 6 da tarde até às 6 da manhã haviam 4 vigílias, cada vigília num período de 3 horas. Então, a primeira vigília acontecia das 6 às 9 da noite, segunda vigília das 9 às 12, terceira vigília das 12 até às 3, e a quarta e última vigília das 3 até às 6. Então é nesse horário, na última vigília da noite, que Jesus aparece, e aparece de uma forma inusitada, andando por sobre as águas. E é interessante que os discípulos não reconhecem que era Jesus. Eles o confundiram com um fantasma. O que você faz quando Jesus aparece para você como um fantasma? Ou seja, como algo inusitado, algo que você não está esperando, algo que te apavora. O que você faz quando Jesus aparece para você numa forma de problema, numa forma de uma dificuldade na sua vida? Porque Jesus muitas vezes aparece nesses formatos que nós não esperamos e que nos assustam, coisas que não nos agradam, mas é a forma dele tratar conosco. O que é que você faz quando Jesus aparece numa forma não muito tradicional, numa forma inusitada, como se fosse um fantasma? Essa foi a experiência dos discípulos. E Pedro, então, quando ouve Jesus falar que era ele quer tirar isso à prova. Pedro era o mais afoito da turma. E ele diz: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá me encontrar contigo andando sobre as águas. Então Pedro passa a ser o primeiro mortal a andar sobre as águas. Essa história nos leva à seguinte pergunta: o que fazer para andar sobre as águas? Não no sentido literal dessa expressão, mas o que eu e você devemos fazer para que nós possamos andar sobre as circunstâncias
que estão à nossa frente, que muitas vezes nos apavora, como aquele mar bravio, aquela tempestade que eles estavam enfrentando, e de repente Pedro anda sobre aquela tempestade. Como é que eu e você temos que fazer para também andarmos sobre as águas? É o que esse texto vai nos ensinar. E aqui nós temos pelo menos 14 lições ou 14 passos para que nós possamos andar sobre as águas. E a primeira lição dessas 14 é ouvir o chamado de Jesus. Está logo no começo da história, quando Pedro faz esse teste, essa prova com Jesus. E ele diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E no versículo 29, diz que Jesus disse a Pedro: vem. Jesus deu uma ordem. Jesus chama Pedro. Então nós precisamos ouvir esse chamado de Jesus também. Porque Jesus está totalmente interessado em que nós tenhamos essa experiência, em que nós também possamos andar sobre as águas, que nós possamos colocar as nossas tempestades, as nossas dificuldades debaixo dos nossos pés. Mas você precisa ouvir a voz de Jesus te chamando. Você precisa entender que isso é algo que vem da parte de Deus na sua vida. É a vontade de Deus que você experimente isso. É a vontade de Deus que você seja vitorioso sobre as suas tempestades. Existe um chamado para você e você precisa ouvir esse chamado do Senhor. A segunda coisa é não se importar com a maioria, porque todos os discípulos estavam naquele barco. A Bíblia não diz, a Bíblia não é clara sobre a reação dos outros 11 discípulos. Mas Pedro não quis nem saber. Quando ele ouve o chamado de Jesus, ele vai, ele não se importa com a reação dos outros discípulos. E ele não chama ninguém. Ele não diz assim: olha, André, vai você primeiro. João, você que é mais íntimo, vai você na frente e depois eu vou. Nada disso. Ele simplesmente assumiu a responsabilidade e foi ter com Jesus. Então você e eu também não devemos nos importar com a maioria das pessoas, porque andar sobre as águas não é algo comum. Andar sobre as águas é uma outra dimensão da nossa caminhada com o Senhor. E muitas pessoas não querem subir de nível na comunhão com Jesus. Muitas pessoas se acomodam, muitas pessoas se contentam com aquilo que é normal, ficam na linha da mediocridade e não querem experimentar mais de Deus. Então, geralmente as pessoas não vão olhar com bons olhos a sua atitude de querer andar sobre as águas, mas você não deve se importar com isso. A terceira lição que nós tiramos, que nós aprendemos para andar sobre as águas, é que nós devemos sair da nossa posição de conforto. Diz que Pedro desceu do barco, ainda no versículo 29, descendo do barco, andou sobre as águas. O barco era o porto seguro deles, era a zona de conforto, ainda que em meio à tempestade, mas melhor dentro do barco do que fora dele.
mesmo eles sendo pescadores experientes, mas eles sabiam que o lugar mais seguro, humanamente falando, era dentro do barco. E Pedro saiu dessa posição de conforto. Ele colocou o pé sobre as águas e aquelas águas estavam bravas, revoltas, agitadas, conturbadas. E muitas vezes é assim a situação da nossa vida. Quando nós temos que abandonar a nossa zona de conforto, sair dessa posição cômoda para nós e pisar no mar bravio. E muitas vezes as pessoas deixam de andar sobre as águas e ter experiências maravilhosas com o Senhor porque não querem sair da posição de conforto. É preciso nós aumentarmos a dimensão da nossa fé e crermos que Jesus tem algo melhor para nós. Mas nós precisamos encarar o processo. Precisamos sair do barco, sair da nossa posição de conforto, para que nós possamos descobrir as coisas grandiosas que o Senhor tem para nós. O quarto passo para nós andarmos sobre as águas é ter coragem. Quando Pedro toma a atitude de deixar o barco, Pedro está exercendo coragem. Ninguém antes havia andado sobre as águas. Era algo inusitado. E diga-se de passagem, ali naquele barco, ninguém ainda tinha certeza de quem estava do outro lado de fora era mesmo Jesus. Tinha que ter coragem para fazer o que Pedro fez. E eu e você também precisamos ter coragem. Foi a palavra que Deus disse a Josué. Seja corajoso, tenha coragem. Tantas vezes na história de Josué nós vemos Deus falando isso com ele. Josué, tenha coragem, seja corajoso. E nós precisamos ter coragem para andar com Jesus. Nos nossos dias está cada vez mais difícil as pessoas se manterem perto de Jesus. Muitas pessoas passam pelo primeiro momento, o momento da emoção, de se encontrarem com Jesus, de terem uma experiência com Jesus, mas permanecer ao lado de Jesus está sendo cada vez mais difícil, porque precisa ter coragem e as pessoas estão se acovardando. O quinto passo para nós andarmos sobre as águas é preciso pisar na água. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus não estava na beira do barco para estender a mão para Pedro e puxá-lo para a água. Ele teve que ir sozinho. E pisar na água é entregar totalmente o controle, porque o mar era revolto. As águas, elas estavam bravias, não era um mar calmo. E Pedro pisou naquelas águas. Imagino que no momento em que ele pisa, é como se fosse uma pessoa para andar de skate pela primeira vez na vida. Não tem controle. E Pedro não tinha mais controle sobre ele mesmo. E muitas vezes nós não queremos pisar na água porque nós não queremos perder o controle da nossa vida. E nós achamos que temos o controle da nossa vida. Mas é preciso pisar na água. A água não é terreno firme. A água é terreno duvidoso. Ora você está lá em cima, ora está lá embaixo, e as águas te levam para onde você não quer.
Isso é entregar o controle para Deus. Entregar o controle da nossa vida para o Espírito Santo é não saber o que vai acontecer, mas ter confiança de que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. O sexto passo para nós andarmos sobre as águas é não temer aquilo que é inédito, aquilo que é novo. Como eu já disse, ninguém nunca antes tinha andado sobre as águas. Talvez aqueles discípulos nem tinham sequer ouvido essa expressão, andar sobre as águas. Nunca tinham ouvido nenhuma história de alguém que tivesse andado sobre as águas. Nunca tinham pensado sequer como seria andar sobre as águas. E isso dá medo, porque aquilo que é novidade nos causa medo e muitas vezes nos causa até pânico. Mas Pedro não se entregou ao medo naquele momento. Não teve medo daquilo que é novo, daquilo que é inédito. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que Deus faz a cada dia coisas novas. A cada dia coisas novas. A obra de Deus, ela se renova dia após dia, momento após momento. Então, se nós queremos servir a Deus de verdade, nós devemos nos acostumar com novidades, nos acostumar com coisas inéditas. E não devemos temer isso, porque o controle da nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Em sétimo lugar, para nós andarmos sobre as águas, é preciso encarar a tempestade. Encarar a tempestade. No versículo 30, fala sobre a força do vento. Havia uma tempestade ali. E tempestades são coisas que acontecem com frequência nas nossas vidas. Tempestade não escolhe gênero, sexo, idade, não escolhe se a pessoa é rica, se é pobre, não escolhe cor da pele, não escolhe idade. As tempestades vêm para todo mundo e nós precisamos nos acostumar com elas. Em oitavo lugar, para nós andarmos sobre as águas, é preciso aprender a lidar com os nossos medos. Diz que Pedro teve medo. A Bíblia diz lá no livro de 1 de João que o perfeito amor lança fora todo medo. E a Bíblia, do começo ao fim, vem repetindo sempre essa expressão: não temas, não temas, não temas. Deus não quer que você tenha medo. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos e a vencê-los no nome de Jesus. Porque nós servimos a um Deus que é todo poderoso, que lança fora todo o medo, que diz a todo tempo para nós: não temas, não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor é conosco, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Em todo momento o Senhor está conosco. Por isso não precisamos ter medo. Mas o nono passo para nós andarmos sobre as águas é mantermos o foco em Cristo. Se o nosso foco estiver em Jesus, nós vamos andar, nós vamos nos manter firmes. Como o profeta Isaías falou, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão atrelados ao Senhor, eles estarão firmes, eles andarão, não se cansarão, eles correrão, eles até mesmo voarão nas alturas, porque é o Senhor quem nos sustenta.
Então nós devemos manter o nosso foco em Cristo e não olhar para as circunstâncias. Nós precisamos entender que quem nos sustenta é o Senhor, não é a nossa força, não é a nossa experiência, não é a nossa capacidade. O nosso foco precisa estar em Cristo e não nas circunstâncias. Nós vamos enfrentar muitas tempestades, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, mas nenhuma delas será maior que o nosso Jesus. O 10º passo para nós andarmos sobre as águas é buscar socorro no Senhor Jesus. E foi isso que Pedro fez quando começou a submergir. Ele gritou: "Salva-me, Senhor!" E o texto diz no versículo 31 que Jesus prontamente estendeu a mão e o salvou. Nós devemos buscar constantemente a ajuda de Jesus, o socorro do Senhor. Não devemos abrir mão da companhia e da segurança de Jesus nas nossas tempestades, porque muitas vezes nós vamos ter medo, muitas vezes os nossos pés irão vacilar, e nesses momentos nós precisamos nos agarrar com Jesus, nós precisamos buscar o socorro que vem do alto. Em 11º lugar, o 11º passo para nós andarmos sobre as águas é dimensionar a nossa fé, alargar a nossa fé. O que Jesus disse para Pedro foi: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Pedro andou sobre as águas, sim, mas Jesus classifica a fé de Pedro como uma fé pequena. Ou seja, se ele tivesse uma fé maior, ele andaria mais tempo sobre as águas, ele desfrutaria mais daquela aventura, daquela experiência maravilhosa. E nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser alargada. A nossa fé sempre tem como crescer mais. Nós não devemos nos satisfazer com o tamanho da nossa fé. Precisamos sempre buscar aumentar a nossa fé. E isso nós conseguimos no próprio Jesus, na pessoa de Jesus. Porque em outra feita, os discípulos pediram isso a ele: "Senhor, aumenta-nos a fé." E é o que tem que estar presente nos nossos pedidos de oração, constantemente pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. E o 12º passo para nós andarmos sobre as águas é não andar sozinhos, é sempre andar com Jesus. No versículo 32 diz que subindo ambos para o barco. Pedro saiu do barco sozinho, mas ele não voltou sozinho. Voltou com Jesus. Eu imagino que quando ele começou a submergir, que o Senhor Jesus estendeu a mão para ele e o puxou, Jesus não carregou Pedro no colo. Creio que Pedro voltou sim a andar sobre as águas no seu retorno para o barco. O texto não diz se Jesus segurou a mão dele ou se ele foi andando sozinho, né? Mas certamente ele voltou a andar sobre as águas. Só que agora ele está andando junto com Jesus. Os dois sobem para o barco. E eu e você precisamos aprender a andar com Jesus. Porque quando nós andamos com Jesus, nós andamos em vitória. Louvado seja o nome dele. O 13º passo para nós andarmos sobre as águas é que nós devemos aprender
as lições trazidas pelas experiências. Pedro teve uma experiência gigantesca quando andou sobre as águas. E eu e você também temos muitas experiências que o Senhor tem nos dado, mas nós devemos aprender essas experiências. As lições que essas experiências nos dão, nós precisamos aprender e levar para a nossa vida. Pedro certamente nunca mais se esqueceu desse dia em que ele andou sobre as águas, e mesmo tendo submergido, não foi uma experiência negativa, foi uma experiência positiva. O que nós devemos ressaltar aqui não é que Pedro começou a se afundar, mas é que ele andou sobre as águas. Não sei se eu e você estivéssemos no lugar de Pedro, se nós também não afundaríamos. Ou não sei nem se eu posso dizer que nós sairíamos do barco. Mas eu vejo a experiência de Pedro como uma experiência super positiva e que trouxe grandes lições para ele, assim também como as experiências que nós temos com o Senhor nos trazem grandes lições que nós devemos aprender. E por último, para que nós possamos andar sobre as águas, nós precisamos entender de quem é a glória. Quando eles entraram no barco, não houve aplauso para Pedro. Diz no versículo 33 que os que estavam no barco o adoraram. Adoraram a quem? A Jesus, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. A glória de andar sobre as águas, meu querido, é de Jesus. Assim como a glória de todas as nossas aventuras, conquistas, de tudo aquilo que nós experimentamos de bom, é do Senhor Jesus. A glória sempre é dele. Nós não somos super crentes, não somos super espirituais, e aquilo que nós conseguimos fazer de bom, a Bíblia diz que é por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Então toda a glória, toda a honra, todo louvor é para o nosso Deus. Que nós possamos entender esse chamado do Senhor para andar com Ele sobre as águas, sobre as tempestades da nossa vida, e que possamos andar em fé, confiantes no Senhor, crendo que é Ele que nos sustenta e que Ele não precisa acalmar o mar diante de nós. Ele só precisa estar conosco, só precisa estar ao nosso lado, segurando a nossa mão, que nós assim vamos ter uma jornada maravilhosa com o Senhor. Não importa o que está debaixo dos nossos pés, meu querido. Importa é quem está segurando a nossa mão. Importa é do lado de quem nós estamos. Que Deus possa de fato segurar a sua mão e que você tenha experiências maravilhosas com o Senhor, que você ande sobre as águas, ande sobre as tempestades e possa estreitar a sua comunhão com Deus, que possa estreitar o seu relacionamento com o Senhor e possa vencer todas as tempestades que vêm sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.